Era 1995, e eu, Daniel, estava a caminho da casa da minha mãe, que estava internada com pneumonia. O trecho estava deserto e a única alma viva que cruzei foi a lua redonda e brilhante flutuando sobre mim como um olho vigilante. Meu velho Chevette SL implorando por combustível. Avistei um posto de combustível solitário, uma ilha de luz fluorescente no meio da escuridão rural. Parei lá, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. A quietude era quase palpável, quebrada apenas pelo chirrido dos grilos e o sussurro das folhas secas ao vento. O posto estava estranhamente deserto, sem funcionários, sem carros, nem mesmo um daqueles cães de rua que costumam rondar esses lugares. As bombas de gasolina oxidadas e cobertas de aranhas pareciam fantasmas de uma época passada. A loja de conveniência, com suas janelas empoeiradas, escondia seu interior na penumbra. Enchi o tanque, a mangueira parecendo um apêndice frio e metálico em minhas mãos. Com cada clique da bomba, a tensão aumentava como um parafuso se apertando lentamente. Olhei ao redor em busca de algum sinal de vida, mas nada, a solidão era absoluta. Caminhei até a loja, meus passos ressoando no asfalto rachado. Empurrei a porta, o sino sobre ela emitindo um som fraco, quase um gemido. O interior estava escuro e poeirento, o ar carregado com o cheiro de umidade e coisas esquecidas. A luz da lua desenhava padrões fantasmagóricos nas prateleiras empoeiradas. Olá, minha voz soou estranhamente alta no silêncio, mas não houve resposta. Caminhei até o balcão, a superfície de fórmica pegajosa sob meus dedos. Toquei a campainha, o som metálico ressoando na loja vazia. Foi então que o vi, uma figura alta e esguia emergindo das sombras atrás de uma prateleira de lanches, movendo-se com uma fluidez quase sobrenatural. Não pude distinguir seu rosto, oculto por um capuz escuro que devorava os traços. Senti um arrepio percorrer meu corpo, como se a própria temperatura do ambiente tivesse caído. Precisa de algo? A voz era rouca, áspera, como o raspado de pedras. Engoli em seco, a garganta repentinamente seca. Sim, só vim abastecer, gaguejei. A figura se aproximou e pude sentir o cheiro de terra úmida e algo indefinível, algo antigo e inquietante. Estendeu a mão enfundada em couro escuro, palma para cima. Posso te oferecer algo mais? A voz sussurrou, uma informação, algo sobre o seu futuro. Senti um arrepio percorrer minha espinha. O que quer dizer? Consegui balbuciar. Eu sei o que te aflige, disse a figura, a voz penetrando meus pensamentos. Sei de sua mãe, do medo que te consome. Posso te dar uma resposta, uma certeza, em troca de uma noite de silêncio. A proposta pairava no ar, pesada e cheia de significado, uma troca, informação por silêncio. Olhei para a figura, tentando penetrar a escuridão do capuz, mas nada, apenas a escuridão, o cheiro de terra e o silêncio opressivo. Meu coração batia forte no peito, um tambor frenético anunciando a luta dentro de mim. O medo pela doença de minha mãe, a necessidade desesperada de saber, de ter controle, lutava contra um instinto visceral que me dizia para fugir, escapar daquele lugar amaldiçoado. Que tipo de informação? Perguntei, a voz quase um sussurro. A figura inclinou a cabeça, um gesto lento e deliberado, como um predador avaliando sua presa. A informação que você precisa, a verdade sobre o destino de sua mãe. O dilema me esmagava, meu futuro, o de minha mãe, nas mãos daquela criatura das sombras, o preço, meu silêncio. Mas que tipo de silêncio? O que aconteceria se eu falasse? O que aconteceria comigo? Perguntei. O silêncio seguiu, pesado e carregado de ameaça. Algumas portas, uma vez abertas, não podem ser fechadas. Algumas informações, uma vez conhecidas, não podem ser esquecidas. A escolha é sua, Daniel, mas escolha com sabedoria. Um nó se formou em minha garganta, a figura sabia meu nome, o medo se transformou em pânico, um animal selvagem arranhando as paredes da minha sanidade. Tive que sair dali, fugir. Não quero saber, consegui dizer, as palavras saindo como um fio de fumaça, não quero nada com você. Virei-me e corri para a porta, o coração batendo forte nos ouvidos.
A figura não se moveu, mas sua presença pesada e ameaçadora me seguiu como uma sombra. Corri para o meu carro, as pernas tremendo, a adrenalina bombeando em meu corpo. Entrei no carro, as mãos trêmulas tentando encontrar a chave. Liguei o motor, o rugido do Chevette soando como um grito de liberdade. Olhei para trás, para a loja, para a figura imóvel na porta. Seus olhos, 2 pontos vermelhos brilhantes na escuridão, me encaravam fixamente, perfurando-me. Acelerei para longe, jurando ter visto um sorriso cruel abrir-se sob o capuz, uma promessa nítida de que nosso encontro estava longe de terminar. Cheguei ao hospital com o coração ainda batendo forte, a imagem da figura gravada em meus pesadelos. Minha mãe se recuperou, mas a sombra daquele encontro pairava sobre mim. A informação que me deram, a escolha que fiz, me atormentou por anos, até hoje. Quando passo por um posto de gasolina deserto à noite, sinto um arrepio percorrer minha espinha, a lembrança daquela figura e dos momentos terríveis voltando para me atormentar. A decisão que tomei, o silêncio que guardei, custaram minha paz mental, e a pergunta permanece: qual teria sido o custo da outra escolha? Que terrível segredo teria descoberto? Essa pergunta, como a figura naquela noite, me persegue até hoje, e assim carrego o peso do meu silêncio, a certeza de que algumas portas são melhor deixá-las fechadas e algumas perguntas jamais respondidas. O vento uivava como um lobo solitário naquela gélida noite de dezembro de 2001. A neve caía impiedosamente, transformando a estrada em um manto branco e traiçoeiro. Meus olhos ardiam de cansaço, minhas mãos agarradas ao volante do meu velho caminhão, lutando para manter o controle no meio da tempestade. Eu estava a horas do meu destino, cada músculo do meu corpo suplicando por descanso. Foi então que avistei, através da neblina branca, uma posto solitária brilhando como um farol na escuridão. O letreiro de neon piscava erraticamente, aberto 24 horas, um alívio percorreu meu corpo, eu precisava de combustível, café, qualquer coisa para me manter acordado por algumas horas mais. Estacionei o caminhão perto das bombas, o repentino silêncio quase ensurdecedor após o rugido do motor. A neve já cobria o chão com uma espessa camada, e o frio cortava como uma lâmina através do meu desgastado casaco. Saí da cabine, minhas botas afundando na neve, e me dirigi à loja de conveniência. A porta chiou ao abrir, revelando um interior escuro e poeirento. Prateleiras empoeiradas abrigavam produtos com embalagens desbotadas, e o ar cheirava a umidade e café velho. Atrás do balcão, um homem corpulento com olhos vermelhos me olhou com indiferença. "Encha o tanque", murmurou em silêncio, e saiu para o frio, deixando-me sozinho naquele lugar desolado. Caminhei pelos estreitos corredores, a sensação de desconforto aumentando a cada passo, como se o próprio lugar estivesse me observando. Voltei ao balcão, paguei pelo combustível e minhas escassas compras, e retornei ao caminhão. A neve caía com mais intensidade agora, o vento uivando em meus ouvidos. Entrei na cabine, liguei o motor e esperei o tanque encher. Foi então que ouvi um ruído surdo vindo de trás do caminhão, um golpe que gelou meus ossos. O medo se apoderou de mim, estávamos em lugar nenhum, no meio de uma tempestade, a quilômetros de qualquer cidade. O que poderia ser? Respirei fundo, tentando acalmar o tremor em minhas mãos, e saí do caminhão. O vento chicoteava meu rosto, a neve me envolvendo. Caminhei até a parte traseira do caminhão, cada passo vacilante, a apreensão crescendo em meu peito. Abri as portas traseiras com um rangido metálico, e meu coração parou. Encolhido em um canto, iluminado pela fraca luz da lanterna traseira, havia um homem. Vestia roupas escuras e sujas, com o rosto oculto sob um capuz, mas seus olhos brilhavam na escuridão, me olhando com uma intensidade sobrenatural. "Quem é você?", balbuciei, a voz trêmula. Ele não respondeu, apenas me olhou, um sorriso sinistro se formando em seu rosto, depois se levantou lentamente, revelando sua magreza e sua descomunal altura. Era como uma sombra emanando um frio que penetrava até meus ossos. "Preciso de uma carona", disse, sua voz rouca como o raspado de pedras. Vacilei,
cada instinto gritando para fechar as portas e fugir, mas a tempestade rugia lá fora, e a ideia de deixá-lo ali sozinho naquela vastidão branca era insuportável. Entre, murmurei, procedendo para deixá-lo passar. Ele entrou na cabine do caminhão, trazendo consigo o frio da noite e um estranho cheiro de terra úmida e sangue. Sentei-me ao volante, as mãos ainda tremendo, e ele se acomodou no assento do passageiro. "Para onde você vai?" perguntei, tentando manter a voz firme. Ele me olhou por um longo momento, seus olhos escuros parecendo ver através de mim. "Até o fim", respondeu, sua voz um sussurro arrepiante. Engoli em seco, o medo se transformando em gelo em minhas veias. Ele não disse mais nada durante toda a viagem, apenas me observava, um sorriso sinistro estampado em seu rosto. A tempestade continuava rugindo lá fora, mas dentro do caminhão, a temperatura parecia diminuir a cada minuto, o ar tornando-se pesado e difícil de respirar. Ele só voltou a falar quando chegamos a uma bifurcação na estrada, quase invisível sob a neve. "Vire à esquerda", ordenou, sua voz fria como o vento. "Mas esse caminho não leva a lugar nenhum", protestei, consultando o mapa empoeirado. Ele sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos escuros. "Confie em mim", disse, e inexplicavelmente obedeci. Virei o caminhão na estrada desolada, a escuridão me envolvendo como um abraço gelado. A neve caía com mais força, o vento uivando como um animal ferido. Dirigi por horas, a sensação de ser observado intensificando-se a cada minuto. A estrada seguia reta, serpenteando pelo desolado cenário, até que chegamos a um estreito e escuro vale. No fundo do vale, quase invisível na escuridão, havia uma cabana, uma única luz tremeluzindo em sua janela. "É aqui", disse ele, sua voz baixa e rouca. "Este é o fim." Ele abriu a porta do caminhão e saiu, desaparecendo na escuridão. Eu o vi partir, um arrepio percorrendo minha espinha. Ele não olhou para trás, não disse mais nada, apenas caminhou em direção à cabana até que a escuridão o engoliu completamente. Fiquei lá paralisado pelo medo, o coração batendo forte no peito. A neve continuava caindo, cobrindo o mundo com um manto branco e silencioso. O que acabará de testemunhar? Quem era aquele homem e o que ele queria dizer com "este é o fim"? Liguei o motor do caminhão e parti, a imagem da solitária cabana gravada na minha mente. A tempestade gradualmente se acalmou, o sol da manhã surgindo entre as nuvens, lançando uma luz pálida sobre a paisagem nevada. Nunca mais voltei àquela estrada, nunca mais vi aquele homem, mas a lembrança daquele encontro, daqueles olhos escuros e daquela frase arrepiante, "este é o fim", continua me assombrando até hoje. Ele era uma aparição, um presságio de algo terrível, ou apenas um louco perdido na tempestade? A verdade, assim como o homem e a cabana, permanece envolta em um véu de mistério, um enigma que assombra meus sonhos nas frias noites de inverno. A noite de 2 de junho ainda me persegue. O céu estava carregado, as estrelas eclipsadas por densas e ameaçadoras nuvens. A estrada, um asfalto falhador e solitário, cortava a noite como uma cicatriz negra. Eu, Harry Ernest, viajava sozinho em meu velho Pontiac, rumo a um remoto povoado do interior, onde uma nova oportunidade de trabalho me esperava. Mas a sorte, naquela noite, não estava do meu lado. Senti um solavanco no carro, uma engasgada, e então o mortal silêncio do motor. Bati no painel, blasfemei, a frustração consumindo-me. Sem gasolina, no meio do nada. Passaram-se horas, o vento frio cortando minha pele enquanto eu caminhava pela deserta estrada. A esperança diminuía a cada passo. Finalmente, avistei 2 faróis atravessando a escuridão. Um carro se aproximava. Agradeci aos céus, meu coração batendo forte no peito. O carro parou, e um homem desceu, alto, com o rosto oculto pela sombra do largo chapéu. "Problemas?", perguntou com voz rouca e grave. Contei minha situação, a frustração transparente em minha voz. Ele sorriu, uma expressão que não alcançou seus olhos escuros. "Sem problemas, amigo. Há um posto a alguns quilômetros daqui. Suba, dou-lhe uma carona."
Subi no carro, o interior escuro e poeirento com um cheiro peculiar que não pude identificar, algo que lembrava terra úmida e ferro. O homem voltou ao volante e partimos, o silêncio dentro do carro contrastando com o rugido do motor. Ele não falava muito, apenas algumas frases curtas e vagas sobre o clima e a estrada. Chegamos ao posto, um amontoado de construções decadentes no meio do nada. Luzes fluorescentes piscantes projetavam sombras sinistras sobre o deserto pátio. O homem parou o carro perto das bombas. "Espere aqui", disse, saindo do carro. "Vou falar com o dono para ver se vende um galão de gasolina." Viu entrar na loja de conveniência, sua silhueta desaparecendo na escuridão do interior. Esperei longos minutos, a ansiedade crescendo em meu peito. Agradeci mentalmente por ter encontrado aquela alma caridosa, salvando-me. "Mas ele não aceita dinheiro", disse com voz baixa e carregada de significado. Franzi a testa, confuso. "Então, o que ele quer?" O sorriso do homem se ampliou, revelando dentes amarelados e irregulares. "Ele quer você", disse, seus olhos brilhando com uma luz maligna. Um arrepio percorreu minha espinha antes que eu pudesse reagir. Ele agarrou meu braço com força descomunal. Tentei soltar-me, gritar por ajuda, mas ele me arrastou para fora do carro, em direção à loja de conveniência. A porta se abriu com um rangido ominoso, revelando o interior escuro e poeirento. O cheiro de terra úmida e ferro que eu havia sentido no carro se intensificou, e percebi que era o cheiro de sangue. O dono do posto, um homem corpulento com o rosto marcado por cicatrizes, me esperava. Seus olhos brilhavam com a mesma luz maligna que meu salvador. "Bem-vindo", disse, sua voz rouca e gutural. Finalmente, mais um para completar a coleção. Olhei ao redor, aterrorizado. Nas paredes, penduradas como troféus macabros, vi fotos de homens e mulheres, rostos contorcidos pelo terror, olhos vazios e sem vida. Entendi, em um momento de horror absoluto, que havia caído em uma armadilha, que o homem que me deu carona era parte de um esquema macabro, atraindo vítimas para aquele posto no fim do mundo, e agora eu era outra presa. Tentei lutar, gritar por ajuda, mas minhas forças eram inúteis contra a força bruta daqueles homens. Eles me arrastaram para uma sala nos fundos da loja, um porão úmido e fedorento. Ali, naquele antro de horror, meu destino foi selado. Meus gritos de terror se perderam na vastidão da noite, sufocados pelo vento uivante e a indiferença das estrelas. Meu corpo se juntou à coleção macabra, meu rosto congelado em uma máscara de horror eterno, um lembrete silencioso da crueldade humana e da escuridão que se esconde sob a superfície da realidade. E a estrada solitária e implacável continuou sendo testemunha do ciclo de horror, devorando almas inadvertidas na escuridão sem fim.